Nós vamos conversar agora com a professora Cláudia Costin, que mais uma vez nos atende. Professora, muito obrigado, diretora da área de políticas educacionais da GV, Fundação Getúlio Vargas. Queria que a senhora falasse um pouquinho para a gente sobre essas alterações e o que elas significam para o programa que surgiu para facilitar a vida de estudantes de baixa renda no acesso à universidade, professora. Bom dia, Colombo, bom dia, Muriel, bom dia, Luciana, e a todos os assinantes da CNN. É um prazer estar aqui novamente. Infelizmente, não é uma boa notícia. O ProUni, como você bem disse, Rafael Colombo, ele foi criado justamente para ampliar o acesso à universidade para aqueles que não conseguem entrar em faculdades públicas. Infelizmente, as faculdades públicas acabam indo prioritariamente para alunos de renda mais alta e que precisam de uma ajuda para poder estudar. Colocar o ProUni por medida provisória, ou seja, sem discussão com a sociedade, para setores da classe média que estão em escolas particulares, e vamos lembrar que 81,4% dos alunos brasileiros estão em escolas públicas, então, para a minoria que está em escolas particulares ter acesso de graça às faculdades particulares, não me cheira bem, não parece algo correto, especialmente considerando a gravíssima crise que a educação está passando hoje. Sim, nós temos várias emergências na educação que justificariam fazer por medida provisória, mas nenhuma delas é aumentar mais ainda a desigualdade educacional, que já era muito séria antes da pandemia e se agravou muito mais agora. Muito triste isso. Professora, desde que vi as notícias da MP, estou tentando entender de forma racional essa medida. Ela pode estar beneficiando esses estudantes, mas sem excluir os estudantes de universidade, de escolas públicas? Eu digo, essas pessoas elas vão concorrer entre si pelas vagas do ProUni e isso aí aumentaria o abismo que a gente tem na educação brasileira entre pobres e ricos, entre classe média e mais pobres? É uma pergunta. A segunda existe algum lobby de universidades particulares para que se amplie esse núcleo de alunos, esse grupo de alunos com acesso, para que eles tenham um pouco mais de lucro nesse momento? Sem dúvida, eu pensei nas duas questões suas e, sem dúvida, as respostas iniciais, porque como foi por MP, nós não vamos ter de imediato uma discussão ampla sobre isso, elas são num sentido negativo. Em primeiro lugar, não é que isso é para além do que está se gastando com os mais vulneráveis, vai se ampliar um pouco mais. Não se trata disso, fica muito claro ao ver os dados. E, com certeza, isso passa por alguma medida para lidar com universidades que perderam alunos. E é bom lembrar que nas universidades você tem um preço para o aluno que chega lá, que é com um certo desconto, especialmente aquelas que estão com algumas dificuldades, e outro preço quando o governo paga, que aí é o preço full, o preço integral. Então, eu desconfio que pode ter a ver com um lobby das universidades particulares para ampliar suas fontes de receita no momento de crise econômica. Mas eu acho que a educação brasileira não merece isso. Nós temos enormes urgências na educação, tornar as escolas mais preparadas para receber os alunos, preparar não só com EPIs, os professores, mas preparar os professores para um novo estilo de ensino, não são medidas para favorecer a entrada da classe média em faculdades particulares, uma das medidas que justificariam um sentido de urgência.
Professora, ainda tentando entender essa medida, o Palácio do Planalto alegou que essa decisão diminui a ociosidade das vagas. Essas vagas estavam ociosas? Existem vagas ociosas? Com certeza existem vagas ociosas, como em qualquer curso, é possível que existam vagas ociosas e eu desconfio que existem mesmo. Que tal ampliar mais ainda as vagas para a população que não consegue chegar às universidades públicas de ponta e que estão no próprio cadastro do Bolsa Família, agora Auxílio Brasil. Política social compensatória, ela tem que ser focada e nós não estamos focando em quem mais precisa. Houve a intenção, então, professor, isso parece claro, né, de atender a essa fatia da sociedade em detrimento de outra fatia da sociedade. A gente não está falando de uma conciliação de interesses, nós estamos falando de uma oposição, é isso? Sem dúvida, nós estamos em crise fiscal, Rafael. Em crise fiscal, você olha muito bem onde é que vai gastar. E nós vamos investir em bolsas para quem de fato não precisa ou precisa menos. Esse é o momento de olhar com muita intencionalidade para a desigualdade educacional brasileira, que cresceu muito. Nós já éramos, no PISA, considerados o segundo país mais desigual entre os 79 que participaram em 2018, no último PISA, e com a pandemia, evidentemente, essa desigualdade aumentou muito. E agora é momento de pensar em priorizar setores da classe média que sim sofreram com a crise, não tenho dúvida disso, mas há quem sofreu muito mais. É para eles que nós temos que olhar e para diminuir a desigualdade educacional. Professora, para finalizar, a MP também traz uma mudança no sistema de cotas. Diz que as vagas destinadas a negros, povos indígenas e pessoas com deficiência serão consideradas de forma isolada e não mais conjunta. A senhora poderia explicar o que pode significar isso? Olha, hoje nós temos em muitas universidades federais e também estaduais cotas para alunos de escolas públicas, e dentro delas, cotas étnico-raciais, de forma a olhar com atenção especialmente para negros, indígenas, pardos, dentro do conceito do IBGE, que estudaram em escolas públicas. Eu acho que isso faz bastante sentido. Em todo caso, se vão olhar, deveria ser em diálogo com a sociedade. Vamos ver o que atende mais, o que faz com que possamos ampliar o acesso, ou melhor dizendo, tornar mais diverso o conjunto de alunos de universidades públicas, no caso das cotas, né? Conversamos com a professora Cláudia Costin, a diretora da área de Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas. Professora, muito obrigada por esse diálogo, por essa conversa aqui na CNN. Eu é que agradeço, muito bom falar com vocês. Queria falar de assuntos menos tristes. Mas uma hora a gente chega lá, professora. Exatamente, obrigada. Obrigado.